Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer uma mensagem para a nossa escola bíblica, já que nós temos mensagens de áudio todos os dias para dezenas de grupos de WhatsApp que trazemos todo dia. Já faz mais de 6 anos que temos essa escola bíblica em áudio, que estão em vários grupos de WhatsApp dentro e fora do Brasil. E o tema da nossa escola bíblica é A Verdade Vos Libertará. E esses dias estamos estudando sobre o tema Preparados para o Dia Mau, de Efésios 6, no verso 13, onde Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. No verso 13, ele diz: porque temos que resistir quando chegar o dia mau, que a nossa guerra é contra os demônios. Eles é que trazem multidão de tribulações para a terra. Eles é que utilizam-se de corpos de pessoas para vir atribular a humanidade. Por isso, quando essas tribulações vierem, ou melhor, quando você estiver perseguido, revista-se, que você esteja revestido de todas as armaduras de Deus, para você continuar firme, ou melhor, continuar caminhando para frente, não desistir jamais de ser um ser humano cristão, com uma vida cristã, que Deus espera de você, e que muitas vitórias vão vir por causa disso. E que vitória hoje vamos tratar? Está em Apocalipse 9. O texto que vamos ler do Apocalipse 9, que hoje e ontem já enviamos para os grupos de WhatsApp, cada dia 80 minutos de áudio de ensino sobre Apocalipse 9, diz que quando Jesus voltar, logo depois da volta de Cristo, vai haver um dos tantos terríveis eventos que vão acontecer depois da volta de Jesus. Apenas um deles é que Deus vai mandar abrir o próprio inferno, onde moram os demônios, e esses demônios vão vir para a terra, e as pessoas vão ver cara a cara. Já que hoje as pessoas dizem: demônio não existe, não me fale de demônio, odeio esse negócio de falar de demônio, não vim para a igreja para ouvir sobre isso. Mas se você não estiver revestido das armaduras de Deus hoje, para ter certeza de tua salvação, e se Jesus voltar hoje, você vai ter que enfrentar isso. O Apocalipse 9, ou melhor, todos os que não subirem com Jesus para morar no céu, que a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar o povo dele. Ele prometeu isso muitas dezenas de vezes na Bíblia, que ele vai voltar para buscar o povo seu, apenas os dele, porque a Bíblia diz que no meio da igreja tem o joio e o trigo, ovelha e bode. Ele vai levar apenas o dele, que são suas ovelhas, que é o trigo. Os outros, porque não tem o que está escrito em Apocalipse 9, 4 e 5, não tem na testa a marca, o próprio Deus não marcou. Essas pessoas vão sofrer, e eu quero ler sobre isso, quero falar sobre esse sinal que todo cristão vai ter que ter. Primeiro, antes de Jesus voltar, você vai ter que estar marcado. Nós vamos estudar aqui, eu vou tentar gravar 2 vídeos hoje, porque nós estamos falando dessa marca desde ontem e hoje. Vamos estudar ainda amanhã e depois. Não sei se amanhã vou poder gravar vídeos sobre esse tema, mas aqui nessa plataforma já temos mais de 800 vídeos, amém, com vários temas. E você pode procurar aqui no link aqui embaixo. Também o nosso grupo de WhatsApp, nosso número aqui para você entrar no meu privado e querer fazer parte da nossa aula bíblica, que doamos gratuitamente
todo dia, que é uma escola online, um curso de teologia na tua casa. E nós estamos aqui também mostrando que temos mais de 800 vídeos em 4 plataformas nossas que estão aqui. Aqui embaixo você procura as outras plataformas, você vai encontrar como acessar as outras plataformas do YouTube, onde tem multidões de outros vídeos nossos de ensino. A maioria é ensino, muito alerta, para você estar preparado para a volta de Jesus e para enfrentar o dia mau, quando ele é trazido pelos demônios. Claro que o dia mau pode acontecer por qualquer outro problema, que às vezes acontece, mas em Efésios 6:10 em diante, quando diz para a gente resistir ao dia mau, é por causa do diabo trazer pessoas ou situações para nos atribular. No Apocalipse 9, que vamos ler, está dizendo que muitas pessoas que não tiver o sinal na testa, colocado pelo próprio Deus, o diabo, que vai vir multidão de demônios do inferno, depois da volta de Jesus, vai trazer multidão de sofrimento. E eu quero te encorajar a ser um cristão verdadeiro, porque dessa palavra testa, sinal na testa, é de onde a Bíblia usa a palavra testemunho, onde a palavra diz que tu tem que testificar de Jesus, que tu és um cristão. Isso existe muito na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, quando o próprio Deus mandava a Israel botar na testa os seus mandamentos, as suas leis, utilizar isso no seu dia a dia, leis, tá? E muitas vezes Israel sofreu porque não teve essas leis. O inimigo atacou Israel muitas vezes porque Deus não estava ali para proteger, porque a marca que livra do inimigo eles não tinham, que era o que? As leis, mandamentos, no seu estilo de vida. Por isso Deus mandava botar na testa. E aqui no Apocalipse 9 eu quero ler o texto, diz, verso 1, diz, eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O abismo aqui é o lugar onde o diabo habita. Depois vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, sobre o abismo, que também é uma outra palavra para inferno. Nós produzimos um livro, irmão, há mais de 15 anos atrás. A Convenção Geral das Assembleias de Deus do Maranhão publicou um livro para mim, que eu que escrevi, chamado A Verdade sobre o Inferno. E depois o presidente geral da Convenção Geral, que na época era o pastor Joacir Almeida Costa, daqui do Maranhão, presidente das Assembleias de Deus do Maranhão, da Convenção Geral, ele assina embaixo o livro. E depois eu mudei o nome, porque eu adicionei mais ensino sobre a vida depois da morte, o que acontece depois da morte, para quem não vai com Cristo para o céu. Nós estamos fazendo até um desafio com você. Se você tiver interesse, conhecer um empresário que queira nos ajudar a publicar esse livro, para a gente doar nos presídios, nas escolas, para os traficantes de rua, para quem puder receber de graça esse livro. Aí você consegue para a gente mandar para a gráfica esse livro, e nós vamos fazer o que? A metade fica aí com você que conseguiu os livros, e a metade você envia para cá para a gente fazer um trabalho aqui, porque parte desse material também eu quero vender, para a gente chegar a fundos para ajudar nosso centro de recuperação para drogados, o projeto Libertar Alcântara, que está fechado, que nós ajudamos muitos quilombolas e outros de Alcântara e de outros locais. Aqui de onde estou, em Camboa, aqui é dentro da sede da nossa igreja, em Camboa, São Luís, em frente à televisão difusora. A placa que está ali fora chama-se Ministério Só Jesus Liberta, que é a placa dessa igreja que presidimos. Então parte desse livro nós queremos vender
baratinho, por R$10 apenas, para a gente fazer a palavra andar por aí, no meio das pessoas, e também para a gente pegar o dinheiro e reabrir o centro de recuperação, que nós estamos precisando demais da tua ajuda, para reabrir. Muita gente me procura, mas não temos dinheiro, nossa igreja pequena não tem condição de reabrir esse centro de recuperação, porque quando nós abrimos ele, nunca cobramos nenhum centavo de ninguém. Muita gente passou por lá, muitos foram ressocializados, saíram da prisão do crack, das drogas, até porque eu fui policial no Maranhão, fui chefe do setor de entorpecentes da Polícia Civil do Maranhão, então fiz curso na Academia Nacional em Brasília sobre drogas, passei no concurso também da Polícia Federal e passamos apenas a primeira etapa. Na segunda ficamos todos reprovados. Todos os policiais daqui do Maranhão que foram passados nas provas da Polícia Federal, todos ficaram reprovados por causa do teste físico lá, né, lá é muito frio, o clima é muito frio, então você sangra até na hora do teste físico, você sangra pelo nariz, racha o berço. Eu usava até batom em Brasília, batom de cacau, para não rachar o berço. Então por isso nós ficamos no teste físico. Mas também fiz curso lá na Academia Nacional de Polícia sobre drogas. Quando eu vim, né, agora me converti, escrevi um livro chamado Por que as Drogas Matam, que eu quero também convidar você para me ajudar a publicar esse livro, para a gente doar nas escolas. Muita criança e jovem está inserido nas drogas, principalmente nesse bairro que a gente está aqui, Camboa, São Luís. E a gente precisa desse livro, precisa falar que Jesus é que liberta. Então nos ajude aí, trazendo um empresário para nos ajudar a publicação desses livros, para a gente doar e vender uma parte para reabrir o projeto Libertar Alcântara, que aí no vídeo, no YouTube, nessa plataforma, temos vários e vários vídeos de quando funcionava, de testemunho de pessoas que foram ajudadas por esse projeto de Alcântara. Daqui mesmo nós levamos vários de Camboa e de outros locais para lá, e esse é o projeto de todas as igrejas, tá bom, irmãos? Então, tá aí meu número 984904763, o código do Maranhão 98. Me procure, entre no privado, que eu vou dizer como você pode nos ajudar para publicar esse livro. Parte do livro, a metade fica para ir com você, para você distribuir ou vender, para ajudar a tua igreja, né? Uma igreja pequena aí que precisa comprar alguma coisa para dentro da igreja. Você vende um livro que foi publicado pela Convenção Geral, chamado A Verdade sobre o Inferno, que depois eu mudei o nome dele e adicionei um monte de outras coisas sobre a vida depois da morte, e coloquei o nome As Duas Eternidades, baseado em Mateus 25:46, onde Jesus disse que uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Tá dado o recado. Aqui no Apocalipse 9, quero falar de pessoas que podem ser livres de tudo que o diabo tem para trazer, todas as tribulações do diabo, se ele estiver marcado. Deus tem uma marca para você também, meu irmão, minha irmã. Então no Apocalipse 9 diz, no verso 2: E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Ponto. Então eu fico por aqui. Essa marca, meus amados irmãos, se Jesus voltar hoje, ou se você morrer hoje, você está marcado para morar no céu.
ou marcado para uma grande tribulação. Eu quero falar sobre essa marca. No Antigo Testamento, irmão, Deus dizia para Israel colocar os mandamentos, as leis na testa. Mandava Deus colocar tudo que Deus falou na testa, para que você fosse identificado em qualquer lugar pelo seu comportamento, pelo testemunho. As leis de Deus, Deus diz, coloca na tua testa. Vamos ler Deuteronômio 11. E você, irmão, teu comportamento, onde você anda, será que pessoas têm visto você como o teu velho homem, como aquele mentiroso que você foi, como aquele corrupto que você foi, como aquele mascarado? Até publiquei, você sabe que nós publicamos mais de 100 livros com vários temas. Um deles chama-se Tirando a Minha Máscara Diante de Deus, baseado naquele texto, Mateus 24, 51, que Jesus diz que quando ele vier, ele vai pegar o mau servo e dar sua parte com os hipócritas. Ali vai haver pranto e ranger de dentes. Então cuidado com a maldade, cuidado com o coração mau, cuidado com tuas palavras de maldade, de ferir os outros, de humilhar, de enganar, de mentir, de corromper os outros, de aconselhar errado, de dar doutrina falsa para destruição dos outros, apenas para impor uma religião de mentira. Você é um hipócrita, ou melhor, tu é um ator. Na visão de Deus tu está mascarado. Cuidado com isso. Então nós escrevemos esse livro também, Tirando Minha Máscara Diante de Deus. Já enviamos por aí, quando alguém nos chama por aí para ensinar sobre a hipocrisia, né, que é um pecado gigante que Deus detesta. Você pregar uma coisa e viver outra, você ser uma coisa no púlpito, do lado de fora você ser outra. Do lado de fora tu é um ladrão, tu é um mentiroso, tu é um depravado, tu é um idólatra, tu tem ódio, tu te vinga. Você não está marcado para ir para o céu, você está apenas com uma religião exterior, como tem o mundo. Tem uma religião só de lábio, eu amo Deus, eu sou de Deus. Cuidado. Então aqui Deuteronômio 11, olha só que eu vou ler para você, do verso 18, diz: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam, por testeiras entre os vossos olhos. Verso 18. Agora o 19 diz: Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais lhes dar, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações. Possuireis nações maiores, mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto deste Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar oriental, o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor, como já vos tenho dito. Quer dizer, olha só, Deus estava dizendo para Moisés falar para Israel: quando vocês entrarem na terra onde Israel mora hoje, que é essa terra chamada Canaã, onde Israel mora hoje, qualquer nação, quando virdes você na testa, dizendo: eu sou de Deus, Deus é meu único Deus, não tenho deuses, não quero Deus da macumba, nem de ídolo nenhum, de religião idólatra nenhuma, e eu quero leis, mandamentos,
todas as nações vão saber que esse Deus anda com você. Esse Deus vai te dar grande livramento. Inimigo nenhum, diabo nenhum, inferno inteiro não pode contra você, porque Deus vai dar grande vitória. Só que, irmão, quando Moisés morreu, depois Josué veio, pregou a mesma coisa para Israel, liderou Israel depois da morte de Moisés. E depois da morte de Moisés, você vai ver o livro de Juízes, que vem depois do livro de Josué. No capítulo 2 do livro de Juízes, você vai ver que Israel ficou escravo, irmão, das nações. Os inimigos fizeram foi escravizar. Por quê? Porque eles foram copiar o que o povo das nações fazia. O mal que eles faziam, a idolatria, a feitiçaria, tanta outra maldade, e não havia mais nada na testa, quer dizer, no testemunho, não estava mais lá dizer eu sou só de Deus, Deus está comigo, não, e por isso pagaria um preço. Por exemplo, Juízes 2, diz assim, ó, verso 10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e que os tiraram da terra do Egito, foram-se após outros deuses. Aí aqui diz, ó, verso 13, deixaram o Senhor, serviram Baal e Astarote. Então, irmão, olha o que aconteceu, mas o pior, aqui diz assim, ó, verso 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, os deu na mão dos roubadores, e roubaram-os, entregou na mão dos seus inimigos ao redor, não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Tu acha que Deus quer isso? Não. Quando o inimigo vê aquele que tem a marca, que é fiel, aqui na testa de eu sou fiel por causa do meu comportamento, sou fiel à palavra, o diabo não pode te tocar. 1 João 5,18 diz, quem não vive pecando, Jesus o guarda e o diabo não lhe toca. Então não viva pecando, larga a mentira. Ou então, se Jesus voltar hoje, você está fora, tu pode ser pastor de igreja. No Antigo Testamento, irmão, o Arão, sumo sacerdote, Deus obrigou ele a colocar numa placa na testa, onde ele andava, o povo dizia, lá vai o sumo sacerdote. Por quê? Porque na testa dele estava escrito, santidade ao Senhor. Então, você vai ver isso aqui, eu coloquei isso aqui escrito em Êxodo 28, 38, desde o verso 36. Então ele usava aquela placa. A pergunta é, você tem essa placa? Você que é líder? Será que quando você está na igreja, é só na igreja que alguém te vê como líder, dizendo santidade ao Senhor? Já que na Bíblia diz em 1 Pedro 1,15, diz, assim como aquele que te chamou é santo, seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, seja santo porque eu sou santo. Lá em Hebreus 12,14 diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém, nem o pastor da igreja, porque Deus quer ver a placa onde você andar, não é só na igreja. Deus não quer te ver como ladrão, como bandido, corrupto, que se enriquece com o dinheiro da igreja. Enquanto isso, multidão de gente está pobre na igreja precisando de ti, tu não ajuda com nada, tu tira dos outros, mas do teu tu não tira para ajudar ninguém. Cuidado com isso, ponto. Então, na época de Cristo, isso aqui é um resumo do que estudamos ontem e hoje. Amanhã, se Deus permitir, vamos trazer mais sobre isso. Na época de Cristo, em Mateus 23, no verso 4, os fariseus usavam um negócio na testa chamado filactério, né? Jesus diz, cuidado vocês fariseus, vocês alargam, vocês põem um tamanho maior,
nos filactérios de vocês, apenas para se mostrar diante dos homens. Mas vocês ensinam, mas não praticam. Então, olha o que era filactério na minha tradução mais antiga, né? Nas modernas não existe a tradução filactério. Você bota aí no Google, no dicionário, você vai ver o que é filactério. Era uma caixinha de couro pequenininha, mais ou menos do tamanho de um dedo, que dentro ali tinha escrito ou orações da Bíblia, que eles gravavam a oração já feita na Bíblia, como as orações de Davi, etc., ou mandamentos, leis. Colocava no turbante, que era um chapéuzão que os fariseus usavam, né, do jeito como o Papa Francisco usa, como os padres usam, aquele chapéuzão, e pendurava no chapéu e caía na testa os mandamentos ou orações. E eles alargavam, aumentavam aquilo para o povo dizer: é homem de Deus, é homem de Deus. Mas o Deus da Bíblia é que via ele e dizia: você não é homem de Deus, que você usa um negócio exterior que não serve para nada. Você tem um sinal que não serve para nada, que você tem mandamento, tem oração, mas não utiliza para você. Você quer apenas ser aplaudido, ser visto, ser reconhecido. Você quer ser a estrela. Vocês são hipócritas. Mateus 23, muitas vezes Jesus chama os fariseus de hipócrita. Por exemplo, Mateus 23, 24, Jesus disse: vocês estão coando mosquito e engolindo um camelo. Que um monte de coisa da Bíblia não ensinavam, e outras eles ensinavam, mas a maioria do principal não ensinava. Mas pendurava aquele troço aqui para dizer para todo mundo: ó, isso aqui é o que Moisés falou lá em Deuteronômio 11, 18, por isso eu boto aqui. Querido, muito de nós é assim, quer que o povo veja, mas Deus quer que tu seja visto é pelas tuas obras, pelo teu caráter, pelo teu amor ao próximo, pela verdade que tu prega, pela verdade que tu vive. E aí todo mundo vai te respeitar, e o diabo também. Se Jesus voltar hoje, tu tiver apenas com filactério, você está ferrado. Pode ser pastor, pode ser quem for. Se você tiver o cristianismo de maneira exterior, só para os outros e não para dentro de ti, para os teus valores, para o teu caráter, para o teu coração, para o teu amor a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, que são mandamentos da Bíblia principais, você está fora. O diabo vai fazer multidões de tribulação contra você depois que Jesus voltar. Se Jesus voltar hoje, cuidado, multidão de sinais já se cumpriram, a volta de Jesus está aí. Você está fazendo o quê? Cuidado com isso, tá? Envie essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos. Seja membro da nossa escola bíblica, que estamos estudando esse assunto, o assunto escrito na testa, testemunho, testificar. Qual o testemunho que você está dando onde você chega? O que você faz para as pessoas te reconhecer como cristão? Porque o servo de Deus da Bíblia, onde chegavam, eles se denunciavam como cristão. Será que você quer fazer isso, ou quer se ocultar, ou você quer só mentir como mentiam os fariseus usando filactério? Cuidado com isso. Ore a Deus para saber se tu tem a marca que vai te levar para a salvação. Ore a Deus, porque Deus quer te mostrar sobre essa marca. Tu pastor ou não, membro de igreja ou não, e quem vai ganhar é você, se estiver marcado para morar no céu. Amém? Deus te abençoe. Não esqueça que no Apocalipse 22, aqui diz que quem vai morar no céu, ele tem que ter uma marca. Na testa dele, irmão, está escrito o nome de Cristo. Porque aqui na terra ele diz: eu sou de Jesus. Onde ele chega, ele diz: eu sou de Jesus. Ninguém vai me ver mais com o meu comportamento anterior, porque está marcado. E porque eu estou marcado, eu tenho essa marca aqui, diz assim, Apocalipse 22, verso 2: no meio de sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Isso aqui é um lugar onde vamos morar com Deus lá no céu. Aí diz: dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém,
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro aqui é Cristo, é o Pai e o Filho. E os seus servos o servirão. Verão seu rosto, é o verso 4, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, reinarão para todo sempre. Então você quer isso para você também? Mas aqui diz no verso 4, escrito na testa, ó, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Aqui onde você chegar, você tem que estar com essa marca, para você chegar no céu, morar no céu e levar essa marca contigo. Estou aqui porque eu sou de Jesus, não sou mais do pecado, do mundo, do diabo, da macumba, da idolatria, do ódio, da soberba, da maldade, de guardar rancor, de me vingar, de trair meu casamento, de ser um gay, um homossexual. Abandonei tudo isso que Deus disse que é abominação, não quero mais para mim. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, irmão. Vamos se reconciliar. Chame alguém para estudar conosco. Temos muito para tratar sobre esse assunto. A marca que temos que ter, visível para todo mundo ver. Amém? Para poder você chegar no céu e dizer, eu estou aqui porque eu estou com essa marca. Ponto. Do Apocalipse 22, 4. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. E nunca te esquece, ore por mim, estou orando por você, porque somente a verdade nos libertará.